Minha gente, conforme prometido aqui no estúdio do Alerta Geral, já num mix de Tribuna Piauí e Alerta Geral, o presidente da Equatorial Piauí, que nós recebemos com muita alegria, porque para nós é uma demonstração de respeito e consideração não única e pessoalmente a Band, mas ao telespectador e ao consumidor da Equatorial em todo o estado do Piauí que nos acompanha. Nos acompanha através do nosso sinal aberto e também através das nossas redes sociais, já que estamos ao vivo. Presidente Nonato, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui conosco no Alerta Geral. Eu que agradeço a oportunidade, é mais que uma obrigação dar resposta à população, esclarecer o que está acontecendo e principalmente a nossa missão está aqui para contribuir para o desenvolvimento do Piauí, trazer emprego para o Piauí, gerar renda no Piauí. Essa é a grande missão da Equatorial Piauí. Presidente, eu lembro bem que quando o senhor chegou ao Piauí, logo que o senhor assumiu esse cargo, eu tive o privilégio de entrevistá-lo ainda na outra emissora. E eu fiz uma pergunta que eu acho que o senhor deve recordar. Eu digo, presidente, mas o senhor é real, né? O senhor não é virtual, né? Porque antes a gente tinha uma reclamação constante de que a gente não conseguia visualizar, né, quem estivesse ali ocupando um cargo tão relevante. Com a vinda da Equatorial, isso realmente tem se concretizado. O senhor existe. O senhor é real, é concreto e tem realmente assumido essa responsabilidade com muito louvor. Agora, de lá para cá, o senhor há de convir, muitos problemas vêm sendo enfrentados pela Equatorial. Eu tenho dito aqui que os senhores receberam um legado terrível, né, com uma forma clara de fazer a população entender. Mas o que tem acontecido nesse período que esteja fora do script, que esteja provocando qualquer, vamos dizer, incômodo à estrutura da Equatorial no Estado para não atender, vamos dizer assim, tão rapidamente os anseios da sociedade, presidente? Normalmente, essa é a terceira empresa que a Equatorial assume em situações difíceis. Sim, nós recebemos uma empresa com a dívida de 2,8 bilhões de reais. Sim, senhor. No primeiro ano, nós já pagamos 1,34 bilhões de reais. Em um ano? Em um ano. Apesar de já ter investido mais de 300 milhões de reais. Nós sabíamos que íamos encontrar muita dificuldade. Nós passamos, essa é a terceira empresa que eu estou vivendo. Inicialmente, nós precisamos e vamos fazer investimentos significativos. Já está tendo aqui dentro de Teresina mesmo, só para os senhores terem uma ideia, nós encontramos aqui uma rede de distribuição um pouco degradada. Um pouco só? Não, porque é o seguinte... está sendo bem... Não vamos dizer 100% degradada, mas usando cabos, aqueles fios que ficam nos postes, a gente chama cabo 4 que chama, que é o menor. Sim, senhor. O menor diâmetro. Sim. Isso aí não permite, por exemplo, um aquecimento, um pico de energia, os cabos rompem. Certo. Nós temos aqui vários transformadores de distribuição fora do padrão normal. Nós estamos trocando. Não, vocês não estão fazendo nada. Nós já atuamos em 67 áreas. Nós já temos... capital, o senhor fala? Da capital. Isso fora o interior. Fora o interior. Nós encontramos também em Parnaíba uma situação de linha de transmissão que estava completamente degradada. E Parnaíba tem o dado a mais que a Maresia também. Isso. Parnaíba e Luiz Correia, não é? Uma das mais agressivas do país. Eu não sabia disso. Não sabia. Eu achava que Fortaleza era o mais agressivo, mas eu fui visitar lá. Sim, senhor. Eu já fui 5 vezes lá. Aliás, eu adoro a região. Sim, sim. E nós vimos a situação, nós fizemos um investimento lá, estamos mudando a rede toda e com equipamentos caríssimos. Os isoladores que você usa em áreas salinas, sim, ele é 5 vezes mais caro do que esse isolador comum. Para conseguir suportar, né? Exato. Então, veja, dentro de todo esse contexto, apesar de você ter pago 1,34 bilhões da dívida, você investiu mais de 300 milhões. Presidente, 300 milhões significa o quê naquilo que está projetado de investimento? Porque, tudo bem, dívida é dívida, tem que ser paga, senão se tem problemas, inclusive cadastrais, não é isso? E aí eu não vou aqui questionar por que ao invés de pagar a dívida, o senhor não investiu 1 bilhão e 300 milhões nisso. Certamente por uma questão legal. Judicial, inclusive. Agora eu pergunto ao senhor, 300 milhões significa o quê naquilo que a Equatorial tem como previsto de investimentos para chegar num nível, vamos dizer assim, de mínima tranquilidade, presidente? Veja, nós já começamos no terceiro ano, normalmente, todo esse sufoco passam os 3 anos. Sim, não senhor. que nós não estamos melhorando todo ano.
Nós já estamos melhorando. A gente já tem essa percepção, inclusive dos consumidores, não é? E até facilidade de atendimento. Agora, você tem que trocar a roda com o carro andando. Nós não temos como parar o sistema. Então, durante um período de 4, 5 anos, a Equatorial normalmente investe de 4 a 5 bilhões de reais. Então, você gastou 300 milhões, isso eu estou falando de rede. Disso. Nós já estamos inaugurando, para você ter uma ideia, 5 subestações. 3 no interior e 2 aqui em Dentro da capital. Dentro da capital. Ininga e Esplanada. Serão 10 alimentadores novos. Nós já estamos construindo isso. Já existe a percepção que está melhorando. Mas nós temos também uma área rural muito degradada e com acesso, dificuldades no acesso. A área rural, o senhor fala, a zona rural de Teresina. De Teresina. Que reclama muito da falta de energia, de problemas. E uma demora na reposição do fornecimento de energia, presidente. Quando a gente recebe reclamações aqui, e elas são costumeiras, não é a falta de energia em si, que até às vezes é compreensível, mas é a demora para que a energia seja restabelecida. E aí, por quê, presidente? A área rural, por exemplo, você tem dificuldade de acesso. A área rural tem dificuldade de acesso. Inclusive tem imagens aqui. Tem imagens. Que a nossa produção pediu à assessoria da Equatorial dados para ajudar, entendeu? Tira isso aqui, gente, por favor, porque isso aqui é só uma cartela. Ok, vamos lá então. Olha, toda essa área aqui de dificuldade, Atalaia, Cacimba Velha, São Vicente, Santa Luz, Santa Teresa, Soturno. Soturno. Apareceu tanto Soturno aqui semana passada. Olha a dificuldade nossa. Olha os nossos colaboradores com os postos nas costas. Meu Deus do céu. Nós vamos mostrar aí. Olha aqui. Tem um vídeo até. Manda mais, por favor, gente. Vai, produção, por favor. Você vai ver também. Olha no detalhe, funcionário. A situação. E esses homens são brilhantes, é preciso dizer. Isso. São abnegados, são brilhantes, são dedicados. Ninguém pode negar isso. Não tem acesso para caminhão aí. Deus do céu. Não tem acesso. O correto é no caminhão acessar com o MUNC. Lógico. Mas não tem que levar nas costas. É nas costas. E isso à noite. Deus do céu. Madrugada. Nós temos também propriedades particulares. Que aí é uma dificuldade. Fechadas, a gente sem acesso. Já pensou? Então você tem que fazer outro trajeto para poder levar o material para trabalhar. Nós temos gente com água aqui no peito. Pessoas e eletricistas que estão trabalhando nessa situação. Deus do céu, vegetação. As dificuldades. Vegetação, não é, presidente? Rede em propriedade particular, como o senhor acabou de dizer. Que está fechado à noite. Fechado. Como é que vai invadir uma área privada? Alagamento. Rede antiga. Manutenção precária. Que nós estamos retomando isso agora. Nós não conseguimos resolver esse problema tudo de uma vez. Não tem como. Nós precisamos de tempo. O nível de ansiedade da população e talvez natural. Talvez se explique por tudo que ela sofreu. Mas aí, me permita, quer dizer, jogar nas costas de quem chegou ontem realmente é uma injustiça. Olha aí, vídeo deles. Foi agora, em janeiro. E vejam, você está encontrando tudo isso, mas você não está parado. Nós estamos fazendo. É de novo aquilo que eu estava falando. Nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Então você não pode se encostar nisso. Presidente, tem uma relação entre energia e água muito forte, o senhor sabe disso. Falta energia, falta água. Também. Como é que funciona? A Equatorial tem algum tipo de gatilho de prioridade para casos específicos assim? Tem, né? Nós temos. Por exemplo, aconteceu um caso que eu queria citar agora na Universidade Federal. Sim, senhor. A faculdade de agronomia, eu não sei. Da UFP, né? Da UFP. Sim, senhor. UFP. Sim, senhor. Que ficou disso de um dia para o outro. O que é que acontece? Dentro da universidade tem vários pontos que recebe. E eu não tenho a unidade consumidora. Não ligaram. Ah, sim, senhor. Eu só soube no outro dia. E na hora que nós soubemos, nós fomos lá. E a unidade consumidora é a identidade. A identidade disso. Por lá que se sabe eles não ligaram. Ficaram esperando pela reitoria, que a reitoria ligar. Não ligou. No outro dia nós recebemos. 3 horas depois o problema estava resolvido. Mas foi falta de contato. Nós temos prioridade, nós temos cliente VIP, hospital é cliente VIP. Sim, senhor. Lugar de policiamento é cliente VIP. Sim, pessoas doentes que se cadastram é cliente VIP. E que tem home care, por exemplo, pessoas que são tratadas em casa. Em casa. Né? Sim, senhor. Agora tem que se credenciar, nós não podemos adivinhar. É verdade. Quer dizer, cada funcionário vai chegar em casa, aqui tem uma pessoa doente, aqui tem uma pessoa especial. Se você for parar para isso,
fazer um atendimento debaixo de chuva. Olha essas condições aqui. É verdade. Isso é na área rural aqui de Teresina. Como é que vai ter acesso? Tá aqui, ó. Você vê o calçamento e dá Pois é, então- uma área alagadiça. Olha a terrível. demora. Imagina isso à noite. Povoado Boqueirão, isso aqui. Tá no Isso. Boqueirão, essa zona rural de Pois Teresina, é. gente. E olha a situação do cabo com vegetação. Nós estamos atuando. Agora, nós sabemos que nós vamos ter que trocar essa rede. Nós vamos trocar essa rede. Sim, senhor. Mas eu não posso fazer só obra em Teresina, concorda? Não é? O senhor tem um Piauí Não inteiro. tem só Teresina. Então eu tenho que fazer obra no interior, eu tenho que fazer em Pix, Aliás, eu tenho que fazer em Afrânio, eu tenho que fazer em Bom O Jesus. senhor sabe que eu tenho entrevistado aqui empresários numa sequência bem interessante e ainda há a discussão mais antiga sobre a questão da qualidade da energia, principalmente para investidores que querem vir de fora. Que mensagem o senhor tem a deixar nesse sentido? Para quem vem implantar uma indústria no Piauí, que usa o argumento da falta de estrada, de uma energia ruim, para poder fazer essa instalação, presidente? Sua resposta está agora nesses dois investimentos. 2 subestações em Teresina, eu estou dizendo aos empresários, venham para o Piauí, que agora tem energia. A nossa expectativa é gerar renda, gerar emprego para o Piauí. É bom para o Piauí e é bom para a empresa. Sim, senhor. Para a distribuidora, ela senhor. é fundamental. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez as pessoas não saibam. Certo. Você sabe que é ruim para a gente faltar energia? Você sabe por quê? Porque nós compramos energia 1 ano antes, 5 anos antes, já está comprado. Aí falta energia A numa Equatorial cidade. não fabrica energia. Ela compra energia. Compra e é pago. Olha, e dia 20... Se não pagar, Não, vai na conta direto. Dia 20 é de 95 a 100 milhões de reais mês Deus do de céu. energia que a Equatorial paga. Então não adianta eu chegar lá na EP e dizer, sim, ó, sim. meu amigo, faltou energia na cidade tal, não consumiram, então eu não vou pagar. Essa aqui é a subestação do Esplanada. Esplanada, Zona é uma sul nova. de Olha Teresina, como é que já tá. que vai atingir ali Esplanada, 80 Porto Alegre, e quase- Capitolândia. O Distrito Industrial Sul, não é isso, Isso, presidente? isso. Esse aqui é do Distrito Industrial. Olha aqui, 85 mil famílias beneficiadas. Vão lá, a obra está 10 milhões de acontecendo. reais investidos. Só que Só aqui. vão lá, 10 milhões. E outras, 5 alimentadores aqui. Alimentadores é o que leva. Sim. Isso vai permitir, por exemplo, ter uma ocorrência em determinado local e eu transferir de um Sim. para outro, que hoje eu não posso. Está Entendo. tudo em sobrecarga. Quando nós não sabíamos, chegamos aqui, nós fomos transferir e saíram as duas. Deus Foi do céu. pior, teve que voltar tudo. Hoje está precisando fazer obra. Então nós precisamos de tempo, mas nós vamos fazer. Presidente, o senhor falou em comprar e vender. Como é que está essa conta? Porque aí nós temos fatores. O atraso, a inadimplência, as gambiarras, o desvio de energia. Como é que a Equatorial está lidando com esse fato? Que tipo de providências a Equatorial está tomando nesse sentido, presidente? Nós fomos, inclusive, buscar parcerias com os órgãos de defesa do consumidor. Certo. É uma obrigação nossa. Então nós procuramos a Defensoria Pública, nós procuramos o PROCON e fomos mostrar a situação. Eu não sei se você sabe, ou já soube, mas eu mostrei essa apresentação. Nós chegamos aqui, tínhamos a receber 855 milhões de reais De atraso de conta? de atraso. Só na região metropolitana, 62% desse valor. Mais de 500 milhões de reais. Nós encontramos consumidores que não pagavam energia há 10 anos. E consumindo energia. E consumindo energia. 10 anos. Então nós fomos mostrar isso na Defensoria, no PROCON, fomos mostrar isso no Ministério Público. Olha, gente, olha o que Mas está elas religavam acontecendo. clandestinamente ou era uma negligência da empresa no sentido de permitir? Antes tinha um pouco, não era nem negligência, é braço. Sim, senhor. Antes tinha um pouco, nós encontramos também muitos erros de próprios colaboradores, Sim. isso tem. Sim. É uma área muito distribuída, nós temos gente em todo lugar do estado, tem que ter. É verdade. Então é difícil esse controle, mas você tem que fazer. Mas nós encontramos isso e outra. Eu fui falar para as instituições, olha, tudo bem que nós vamos perder um pouco disso, não tem como ir buscar tudo isso. Sim. Agora, não pode perder tudo. 100%, né? 100%, Então, senão o que a a Equatorial empresa fez? não... Acionou esses clientes, né? Acionamos. Agora, quem está acompanhando isso? PROCON,
Ministério Público. Para dar garantia e credibilidade. E garantir o direito do não haver consumidor. abuso, não é isso, presidente? Exatamente. Presidente, outra coisa, me permita. Estão dizendo que a Equatorial não está dando mais nem tempo nem de um cartão vencer, um talão vencer. Já está chegando lá com aquele avisozinho, deixando nos correios. E já chega lá em cima e já dizendo que vai cortar. Esse rigor não tá excessivo, não, presidente? Isso não pode. Olha, a gente tem o maior cuidado com relação a isso. Nós não queremos fazer isso. O problema que muitas vezes as pessoas confundem é o seguinte. Agora mesmo eu tive um caso horroroso. Tem muita gente aqui no Piauí, e nós vamos mudar isso, inclusive vamos financiar, que os medidores são internalizados. Dentro de casa. A orientação é do lado de fora. Qual é o hábito? Não, isso é declarado pela ANEEL, tem que ser acessível. E se não for acessível, você pode punir em relação a isso. Certo. Mas nós estamos entendendo, estamos tratando isso de outra forma. E tem muito disso ainda? Mas muito. Principalmente aqui em Teresina. Muito, tudo internalizado. Nós vamos fazer um trabalho, inclusive, de financiar isso, para a gente fazer e externalizar isso. O que é que acontece? Aconteceu agora recente, o cliente pegou e deixou, às vezes deixa uma pessoa responsável, olha, eu vou trancar a casa, quando você sair, anote no medidor, tá certo? Certo. E deixa externo. Funcionava assim, muita gente, o papel lá. Para o funcionário chegar e emitir o talão. Pois é. O próprio consumidor reconheceu, esculhambou com a Equatorial na rede social. E depois nós mostramos a foto do papel. Que ele tinha deixado. Que ele errou a leitura. Ele próprio. Botou 27 mil. Então ele aumentou, a conta dele foi para 9 mil reais, ele detonou. Esse caso eu acho que nós falamos aqui, salvo engano, né? Aí veja, um erro dele. Isso não quer dizer que um trabalho tão pulverizado que não cometam erros, não aconteçam erros. Mas a gente identificando, a gente corrige imediatamente. Tá claro. Essa é nossa preocupação. Presidente, nós queremos tratar bem o nosso cliente. O senhor está notando minha ansiedade com 1000 perguntas por cima da outra, porque a gente quer aproveitar o máximo. Mas isso é bom. Me perdoe. Um outro ponto. O senhor deve saber que historicamente se dizia o seguinte: bom, aconteceu um pico de energia na minha casa ou na minha empresa e eu tive um imenso prejuízo. A palavra que se mais dizia era, pode esquecer. Você vai lá na Cepisa ou vai lá na Eletrobras do passado e eles vão dar um nó em você vai passar uma vida e não vai ter a solução do seu problema. Eu quero saber qual é a realidade atual. Que tipo de mudança pode ter acontecido e que seja favorável a quem sofra um prejuízo dessa espécie, presidente? Apesar de ainda reclamarem, de novo, o acesso e a forma de fazer que não está correto, mas multiplicou por 5 depois que nós chegamos. Porque isso é fiscalizado pela ANEEL, nós somos obrigados a fazer, inclusive a colocar as medições. Então, tem casos aqui que eu ouvi isso de consumidor dizendo, não, eu esqueço, deixo para lá, eu nem levo, mas já aumentou. Só para o senhor ter ideia, o ano passado foi mais de 1,5 milhão pago de danos elétricos. Em Teresina, no Piauí? No Piauí. Só no ano passado? E porque as pessoas não iam muito. E começaram aí agora, mas foi mais de 1,5 milhão pago. Então veja, e a tendência é essa, é um direito do consumidor. Nós não podemos, agora, não pode, ele tem que registrar, dizer o horário que aconteceu, para a gente analisar se teve um efeito realmente. Uma perícia, na verdade. E aí ele tem que levar 3 propostas de correção para a gente validar. Mas só para vocês terem ideia, como a gente leva a sério isso, já quintuplicou o valor que era gasto. De pessoas que estão sendo ressarcidas. Presidente, houve uma notícia de que a Equatorial estava demitindo aí centenas de profissionais. Que medida é essa? Qual é o objetivo disso? O que a Equatorial está fazendo? Ela está abrindo mão da mão de obra humana, apostando mais na máquina, ou ela está mudando esses profissionais? O que está acontecendo? Não, nada disso. A tecnologia ela é muito importante. Você não pode abrir mão de tecnologia. E você vai usar muito tecnologia, mas nós fizemos foi aumentar o número de equipes. De funcionários? De funcionários. Olha o que é que está dizendo, é porque nós temos determinados padrão, nós trabalhamos com qualidade total, nós acompanhamos índices. Todo mundo na Equatorial tem meta, do porteiro ao presidente. É mesmo? Tem metas. E uma das metas é o reconhecimento do cliente. IASC e SQP, as pesquisas, são metas minhas.
se a gente, por sinal, foi a maior evolução da empresa agora no IASC. Apesar disso tudo, teve uma pesquisa do IASC que eu posso disponibilizar aos senhores, Sim. que foi o maior crescimento da Equatorial Piauí nos últimos anos. Certo. Já está tendo reconhecimento, apesar do número de reclamação. Mas nós estamos longe de onde nós queremos chegar. Muito longe. Aí o que é que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos, por exemplo, quando você coloca essas terceiras, Sim. nós temos... Terceiras são aquelas empresas que prestam serviço. à Equatorial. Você- A serviço da Equatorial. Muito bem. Pois nós temos na Equatorial uma empresa que presta serviço a gente. É mesmo? Call Center. Ah, entendo. O nosso call center são funcionários da Equatorial Serviço. Uma outra personalidade jurídica. mas é equatorial. Mas é Equatorial. Que faz atendimento dentro do nosso modelo, dentro do nosso padrão. É isso que a gente faz. Por exemplo, essa equipe que vão a campo, que trabalha a campo, o gerente lá, já foram funcionários da Equatorial, treinado para definir metas, para acompanhar os resultados, para que todos sejam também remunerados em cima de resultado. É esse o modelo da Equatorial, em cima de resultado. E uma das metas de maior pontuação é justamente a satisfação do cliente. Me fale sobre tarifa. Há quem faça comparativos de tarifas, as que são cobradas aqui com a de outros estados. Eu não posso afirmar isso porque senão seria uma leviandade. Mas em se comparando, por exemplo, com o Maranhão, que inclusive é a mesma empresa. Isso, né? a mesma empresa. É a mesma gênese. Qual é a realidade? E se é um critério adotado de cima para baixo, salvo engano, a ANEEL está vigilante a isso tudo, não é, presidente? Há diferenças de tarifas de estado para estado? Há diferença, há diferença. E o que determina isso? Hoje nós teríamos... Tem a ver com o ICMS? Hoje nós estaríamos entre 11ª e 10ª o valor. Certo. Do Brasil? Do Brasil. O que é levantado nisso? É levantado nisso os investimentos que são feitos, que você é remunerado por isso. Mas tem uma coisa, eu vou inclusive passar a fazer visitas aos seus colegas todos, de todas as empresas, para falar de tarifa. Tarifa. Como é que é formado tarifa? O Brasil hoje... Aliás, falam até em bitributação, de que a bitributação dentro da tarifa, coisas do tipo. Isso- Advogados, inclusive, se manifestam. Defendem isso. Mas tá? não caracteriza. O caso do ICMS. Isso, Eu já exatamente. vi, mas isso ainda não se resolveu nem no Supremo. Já tentaram recorrer e não se chegou a um consenso de dizer que é bitributação. Sim, senhor. Que não é. Mas, por exemplo, da conta de energia hoje, aqui no Piauí, aquele valor todo que você paga é 17,53% que fica com a Equatorial Piauí. Dos 100%. Dos 100%. Só fica é 17,53%. É o que fica para você operar, manter, investir. Ah, Donato, como é que remunera isso? Remunera porque, por exemplo, quando se privatizou isso, eu sei que o Arquelau, o último presidente, fez um esforço danado para manter essa empresa em pé. Porque ele recebia dinheiro até para complementar a folha. Então você tinha dificuldade de pagar. Ele recebia todo mês 40 milhões. Acabou o dinheiro federal. Aí ficou o sufoco. Ele já estava com a corda no pescoço. Com a corda no pescoço. Então, por isso que, quando diz assim que a Equatorial Piauí foi vendida por 50 mil reais. Isso não é verdade. Não, claro. Isso é uma falácia. Uma falácia. Na verdade, é um simbolismo, porque a Equatorial assumiu um passivo... 2,8 bilhões de reais. 2,8 bilhões. Quase 3 Agora, bi. a grande preocupação nossa é, nós temos consciência que temos muito que melhorar. Isso é muito Não bom. nos enganemos. Nós não vendemos em verdade ilusão. Agora, eu digo para vocês e vou estar aqui para ser cobrado por você como representante da opinião pública. Respeitosamente. Respeitosamente. Como representante. Porque a população, às vezes, perde um pouco da compostura, né? Isso. Aqui eu sou chamado de puxa-saco da Equatorial já. Já me chamaram no ar. Puxando o saco dessa Equatorial aí. Né? Ontem mesmo aqui, eu disse, quer dizer, se for pra criticar, a gente critica. Mas na hora que é pra elogiar, a gente tem que elogiar, porque a gente tá vendo o trabalho, e tenho dito com relação a Águas de Teresina e com relação à Equatorial, e a gente sabe, e é preciso reconhecer o que é que os senhores receberam. Como é que os senhores encontraram essa situação? Vexatória a situação, né? Cometeram crimes contra essas empresas, isso quem está dizendo sou eu, não é o senhor.
cometeram crimes contra essas empresas, né? E quem está pagando o pato hoje é a população, e as empresas que assumiram estão tendo, graças a Deus, têm expertise ambas para isso, né? São do ramo, né? São do segmento próprio e, portanto, haverão de dar uma resposta para a população. Eu acredito nisso, tenho toda a ciência de que isso vai acontecer. E se sabe que não é da noite para o dia, presidente. Com certeza. E a gente tem consciência que é um bem de primeira necessidade. Eu fiquei na minha casa 9 horas sem energia. Na sua residência? Na minha residência. E aí eu fui ver o pessoal trabalhando. Uma batida no poste, perto da Kennedy. Sim. No horário de 18 horas. Do rush. Do rush. Só para o caminhão chegar, os caminhões, e trazer o material, foram 4 horas para chegar no local. Então eu fui para a rua acompanhar, olhar. E o pessoal com ódio ligando, mas não tem como fazer milagre numa situação dessa. Nesses casos não tem como fazer interligações, não? Eu tô falando aqui como ignorante. Tem. Pega uma linha dali, joga pra colar e faz uma, né? Perfeito, você tocou um ponto. É por isso que nós estamos fazendo esses 10 alimentadores. Ah, sim, senhor. Porque hoje, sabe o que foi que aconteceu? Nós chegamos aqui e fomos transferidos de um para outro, saiu os 2. Sabe por quê? Porque tá tudo em sobrecarga. Todo mundo carregando peso a mais. Por isso é que nós estamos fazendo 10 alimentadores em Teresina e 2 subestações. Sim, senhor. Porque não consegue transferir. Sim, senhor. E agora eu vou transferir. E automático. Num botão. Eu vou, não, vai ser automático. Sai, entra uma, é o que a gente uma linha, chama. entra uma outra. É uma tecnologia Loop Automation. Excelente. Sai de um alimentador, entra para outro. Nós estamos utilizando essa tecnologia. Agora, eu preciso construir os alimentadores. Para que possa poder fazer isso, né? Então isso é algo que em breve vai acontecer. O principal equipamento de uma subestação é esse isso rapaz aqui atrás, o transformador. São 12 meses para terminar para construir Para construir. Isso aqui não está numa prateleira para vender, não. Não tem como. Isso é como equipamento de TV. Exatamente. Encomendar a fabricação. Encomenda a fabricação. Ninguém tem pronto. Sim, senhor. Um transformador de 25 MVA, 30 MVA. Não tem pronto. Mas é isso, mas nós sabemos e nós vamos mostrar e vamos conquistar a população. Presidente, muito obrigado pela sua Conquistar a população com qualidade de energia. É isso, quebrar esse sentimento que fica muitas vezes parecendo que é de indiferença. E não é. Eu fico indignado. Eu sei. Nós vamos, olha, toda ocorrência que tem de vento e chuva aqui, convido você e os seus colegas, vá lá, se não está, todos os gerentes, no centro de operação lá, fazendo movimento e trabalhando. Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Acreditem, nós estamos aqui para contribuir para o desenvolvimento do Piauí. É isso que a gente quer. Presidente Donato, muito grato pela sua presença, muito honrado com a sua vinda em nome da Band Piauí, dos telespectadores que nos acompanham, e queremos dizer ao senhor e pedindo permissão que essa entrevista vai ser disponibilizada em rede social. Acredito que a sua assessoria vai fazer a mesma coisa para que a gente possa dar a maior visibilidade ainda a tudo que foi dito pelo senhor aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade à Band. Muito obrigado a todos. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já com as últimas informações da tarde do Alerta Geral, e daqui a pouco tem Tribuna Piauí, homenagem à mulher piauiense. Hoje a deputada Tereza Brito vai estar conosco aqui. Temos uma sequência de entrevistas com mulheres brilhantes do nosso estado e que, naturalmente, elas estão aqui homenageando as demais. A presença ou as presenças delas significa aqui uma homenagem a todas as mulheres do Piauí. Até já, aguarde aí.